No capítulo anterior, a improvável história de amor não resistiu aos problemas conjugais e chegou ao fim. Tardiamente, ele tentou recuperar o tempo perdido, e sem coragem para lhe dizer a verdade, Maria Luísa o fez alimentar falsas expectativas. Quando o convite do casamento entre Maria Luísa e Fabiano chegou em minhas mãos, o mundo ficou de cabeça para baixo. Eu queria que os dois morressem. O amor que sentia por ela foi consumido pelo ódio latente e pelos desejos vingativos. Voltar para ele foi um golpe duro no meu coração, mas, apesar da provocação, eu fui ao casamento. Não sei de onde tirei forças, mas estava lá, sentado nas últimas fileiras dos bancos da igreja. Causei muitos comentários e olhares. Fabiano, ao me ver, sorriu triunfante, provando do frio prato da vingança. Maria Luísa estava linda, mais linda do que a primeira vez que entrou naquele vestido branco de véu e grinalda. A maturidade lhe dava uma beleza peculiar. Quando ela cruzou a igreja sobre o tapete vermelho e chegou ao altar, fui embora e a odiei ainda mais. Não consegui manter o apartamento. O aluguel sofria reajustes absurdos, e o proprietário disse que perdoaria os 3 meses que eu lhe devia se saísse o quanto antes. Retornei à casa de minha mãe, mesmo contra a minha vontade, e especialmente contra a vontade dela. A doença a sentenciou a passar seus últimos dias confinada em uma cama. Uma senhora negra que cuidava dela e sempre me lançava olhares acusadores como se eu fosse o responsável por aquele calvário. A mudança não foi fácil apenas no quesito sentimental, alimentado por uma relação ácida entre mãe e filha. Não havia espaço na casa para minhas coisas, e tive que empilhar tudo no velho porão que tanto me causava arrepios na infância. Meu antigo quarto era ocupado pela cuidadora e não seria justo pedir para que saísse, até porque duvido que sairia. Tentei dormir no sofá. No entanto, os gemidos de dor que minha mãe dava durante as madrugadas ecoavam por toda a casa. A empregada se levantava e suas passadas fortes se uniam ao sofrimento da velha, completando assim a sinfonia infernal. O porão ainda me dava arrepios. Descer aquelas escadas sob uma tímida e mortiça luz fosca amarelada me trazia sentimentos premonitórios e supersticiosos. Porém, o lugar era silencioso, e apesar do cheiro de poeira, que não demorei a me acostumar, consegui dormir na santa paz. Sempre me perguntei quantas casas no Brasil possuíam um porão. O da minha havia sido construído pelo meu avô, um homem que não era tão benquisto na família, um homem que, segundo os dizeres baixos como sussurros ao vento, passava dias recluso ali embaixo. O local era sombrio, mesmo à luz do dia. Entretanto, a disparidade do ambiente alimentava certos desejos vagos, tornando-os obsessivos. Matar Maria Luísa era o principal deles. As férias me possibilitaram dar uma pequena arrumação no local. O porão era mais espaçoso do que imaginava e poderia até transformá-lo em um mini estúdio, desenterrando o velho recente sonho de criar histórias em quadrinhos. Num canto, havia um gradil que bloqueava um pequeno buraco na parede que devia ter sido uma lareira. De frente ao gradil, um velho baú coberto por uma camada de poeira tão grossa que quase absorta as paredes. Nada pode despertar tamanha curiosidade do que um baú fechado e esquecido em um velho porão. Abri-lo seria uma questão de necessidade histórica, como a violação de uma tumba faraônica. Porém, um cadeado mantinha seus segredos trancados naquele interior, mas nada que um pé de cabra não pudesse dar um jeito. Os trincos rangeram assim que o baú se abriu. De lá de dentro, veio uma onda de mofo que me fez espirrar incontáveis vezes. O que eu imaginava estava lá, as velhas bugigangas de meu avô. No entanto, não eram coisas comuns como sapatos velhos, antigas cartas em papéis amarelados e souvenirs de umas poucas viagens. Tratavam-se de livros ocultos com capas bizarras, feitas de peles de animais. Pedras lisas com inscrições rúnicas talhadas de maneira meticulosa. Cadernos e mais cadernos que continham traduções e anotações. Tudo aquilo explicava a repulsa que minha família tinha dele.
Um homem voltado às artes ocultas não poderia causar outra coisa num meio predominantemente católico. Todavia, em meio a todos aqueles símbolos macabros, inscrições em tons de um vermelho que lembrava sangue coagulado e páginas que induziam a mente a divagar os gemidos dos animais sendo esfolados vivos, o que mais me sobressaltou foi um retrato em uma moldura de bronze. Aquilo ajudava a entender o porquê de minha mãe nunca ter me amado. Era como se olhar no espelho. Era estarrecedora a semelhança entre nós. Os mesmos traços, as mesmas rugas, o mesmo olhar. Apenas a cor dos olhos era diferente, apesar de a foto estar em preto e branco. Éramos tão parecidos que se eu quisesse saber como seriam em alguns anos, bastava procurar a foto mais recente dele. Os manuscritos de meu avô me fascinaram de imediato. Havia tantas coisas que faziam os ínfimos pelos de meu corpo se arrepiarem. Evocações, feitiços, maldições. Todos ilustrados perfeitamente de próprio cunho. Percebi que meu talento em criar figuras e formas veio dele, uma espécie de dom hereditário. Era um material fantástico, sobretudo por um viés mitológico a respeito de deuses e semideuses desconhecidos e obscuros. A morte dele talvez tivesse deixado o seu trabalho, o que quer que fosse, inacabado. Porém havia coisas prontas e bem relevantes, principalmente o deus dos desejos sórdidos, Ashgototh. Todo assassinato tem suas consequências. Mesmo que saia impune pelos meios judiciais, haverá alguém disposto a se vingar e, consequentemente, acabar com a sua paz. Por mais que desejasse ver Maria Luísa morta, eu simplesmente não deveria me expor de uma forma tão direta. Minha vida era ruim bastante para passar a última metade dela dentro de uma cela repleta de criminosos. Contudo, tinha em mãos uma oportunidade hedionda e fantástica. Uma maneira de acabar com ela sem levantar nenhuma suspeita. Eu li atentamente as 14 páginas do trabalho do meu avô sobre Ashgototh. Tratava-se de um bizarro deus vivente no vão entre os dois mundos, os dos vivos e os dos mortos. Em nenhum momento cheguei a duvidar de sua existência. Algo dentro de mim falava que meu avô não dedicaria parte de sua vida a um mito pouco conhecido. Por isso, eu perscrutava cada linha de sua caligrafia irregular, fazendo as minhas próprias anotações. Deste modo, cheguei à conclusão que Ashgototh não poderia ser invocado e intermediado. O único meio de contactá-lo seria indo até o seu lar. Baseado nos traços que meu avô fez daquele deus, eu desenhei a minha própria versão que, no fim das contas, não ficou tão distinta da dele. Desenhei seu trono num patamar superior de uma imensa abóbada feita de ossos colossais e inimagináveis. Servos que ladeavam o longo corredor que levava a ele. Todos envolvidos por mantas esquálidas que escondiam seus medos mesclados ao respeito exagerado e submisso. Frondes vinham lá do alto, ficando a meia altura do piso, da mesma forma que vinha um feixe de luz da luxuriante lua cheia. Foi este o cenário no qual imaginei encontrar Ashgototh, e assim que finalizei os últimos traços, fitei com avidez visualizando um portal dimensional, exatamente como meu avô havia escrito. Senti meu cérebro entusmecido, a ponto de ter a impressão de que ele sairia pelo meu nariz. Era uma dor assassina, insuportável, mas se eu quisesse ir até o fim, tinha que resistir. O desenho em minhas mãos passou a ficar curvo, dividiu-se em várias pequenas imagens até a inconsciência me dominar. Assim que abri os olhos, o horror tomou conta de mim junto das mais impressionantes das surpresas, embora não estivesse de todo surpreso. Era uma cidade colossal, repleta de construções monumentais que se estendiam em silhuetas escuras até a linha do horizonte. Não havia uma viva alma por perto. Uma lua enorme iluminava o perímetro. Parecia um imenso rosto sem olhos que apenas ouvia lá de cima o som dos meus passos. No centro de toda aquela loucura silenciosa, imponente como uma montanha que se ergue para o céu, o templo do deus dos desejos sórdidos, o templo de Ashgototh. O lugar era idêntico ao meu desenho, tão idêntico que eu não conseguia estabelecer se havia penetrado nele ou se ele havia penetrado em mim. O corredor que levava à nave principal do templo era terrivelmente lúgubre. Os servos, que o ladeavam com suas mantas cobrindo seus rostos e escondendo seus medos, não moviam um único músculo. Ashgototh estava em seu trono, contemplando o silêncio sepulcral que apenas a morte pode proporcionar.
Esgueirando-me das frondes que vinham das rachaduras do alto da abóbada, postei-me diante de seu altar. Asgototh, em sua voz trovejante e gutural, deixou claro que se eu estava ali em busca de riquezas, poder ou de um amor perdido, era melhor voltar e nunca mais aparecer. Assenti com as pernas trêmulas e a bexiga dando pontadas em meu baixo ventre. Seus olhos eram terríveis. Jamais estive diante de um olhar tão absurdo como aquele. Eram olhos que seduziam e horrorizavam ao mesmo tempo. Após me recuperar do mórbido fascínio daquele olhar circunspecto, deixei claro, numa voz oscilante, as minhas reais intenções. Ele avaliou meu desejo e escancarou um sorriso brutal ao concordar em realizá-lo. Como era um deus fascinado pela morte, pediu em troca uma vida para saciar o seu prazer fúnebre. Era assim que as coisas funcionavam com ele, sem barganhas, com termos sucintos e cruéis. Com o trato feito, o deus dos desejos sórdidos me perguntou se eu já não estive ali em outros tempos. Respondi que não, notando certa desconfiança em seu terrível olhar. Porém, senti que a semelhança entre mim e meu avô o fez imaginar que éramos um. Pensando nisso, conjecturei que vida o meu velho avô teria oferecido para a realização de seu desejo. Meu pai e seu abrupto ataque do coração? Enfim, deixei para pensar a respeito mais tarde. Naquele momento, só queria deixar o templo e voltar para casa. Voltei sentindo-me outra pessoa. Era uma sensação estranha, porém despercebida. Afinal, o que poderia ser considerado estranho tendo estado em um lugar estranho? O porão recendia a parafina das velas ritualísticas que usei para ir até lá, e o pentagrama que desenhei e sobre o qual me sentei era uma marca fuliginosa no chão. O desenho que fiz do templo desapareceu, e se um dia alguém quiser visitar Asgototh, terá que criar o seu próprio cenário, pois o vão entre os mundos é um lugar escuro e ausente de formas, um lugar que nenhuma mente consegue precisar ao certo. Alguém batia a porta bruscamente. Subi as escadas imaginando ser a empregada que cuidava de minha mãe e estava certo. A mulher que sempre me fitava com um olhar duro e acusador demonstrava insegurança de quem não sabia a quem recorrer. Minha mãe havia morrido. O médico disse que ela não sofrera ao morrer, o que contrariava a expressão de horror em seu rosto, visto primeiro pela empregada quando entrou no quarto e depois por mim. A certidão de óbito acusou uma parada cardíaca, mas o que quer que tenha acontecido, minha mãe morreu literalmente de medo. O funeral foi um processo cansativo e burocrático, quase tão burocrático quanto o meu divórcio com Maria Luísa que apareceu no velório. Por que diabos ela estava ali, viva? Perguntei-me. Teria sido a vida da minha mãe uma oferta baixa demais? Teria Asgototh me enganado? Maria Luísa se aproximou e me deu um abraço breve, mas caloroso. Usava um novo corte de cabelo que realçava o belo rosto lupino. Aquela linda mulher havia sido minha um dia. Vê-la com uma aliança com as iniciais de outro homem gravadas fazia meu ódio e minha frustração por ela estar ali ficarem incontroláveis. Eu praticamente a expulsei após o abraço. Houve comentários e algumas senhoras até interromperam o terço que rezavam no velório. Novamente aquela sensação de não ser eu mesmo. Olhares enviesados apontavam para mim, pois comecei a achar graça da situação e rir como nunca. Até o caixão dela descer para a eternidade, a comicidade de tudo aquilo foi simplesmente irracional e irresistível. Alguma coisa do templo de Asgototh estava dentro de mim. Seria o próprio? Pensei de momento. No entanto, os estudos ocultos de meu avô diziam que possessões não eram do feitio daquele deus. Confesso que não pensei muito naquele assunto. Afinal, havia algo que precisava ser feito, um acordo a ser cumprido. Peguei uma folha e comecei a desenhar. Sombra era um personagem simples e de ideias primordiais. Foi o meu primeiro vilão e limitava-se a ser uma silhueta negra com olhos que não passavam de 2 fendas brancas que sugestionavam ódio. A novidade que meu lápis tracejava naquele pedaço de papel era um quarto com um bercinho montado no centro e uma estante repleta de brinquedos de pelúcia num canto. Maria Luísa estava grávida? Isso explicava a luz que sua beleza irradiava no funeral de minha mãe. Mas eu não estava dando a mínima. Continuei e a desenhei ao chão, submissa, com as mãos espalmadas para o seu sinistro algoz, num gesto que podia ser de súplica ou rendição.
Foi na mesma noite estival de um céu ameaçador que sucedeu a tarde do sepultamento de minha mãe. Uma suave brisa sacolejava brandamente as folhas das árvores, trazendo perfumes indecifráveis e agradáveis. Atrás de uma dessas árvores, eu observava a casa dela, a janela de seu quarto aberta com a cortina de renda branca escapando pelo lado de fora, sacolejando como o véu de uma noiva fantasma. As luzes do quarto se acenderam, e a silhueta de Maria Luísa surgiu cruzando a janela. Vestia um roupão de banho azul, que pude reconhecer muito bem, pois era o mesmo que usava quando ainda éramos casados. Senti o meu pênis se enrijecer involuntariamente, e não entendi porquê. Eu não a desejava mais, tampouco numa situação que antecedia algo terrivelmente fantástico. Assenti que aquela excitação digna de um voyeur tinha a mesma explicação que a vontade de gargalhar que me acometeu durante o funeral horas mais cedo. Quando ameacei a conjecturar o que estava acontecendo comigo, uma silhueta surgiu numa das janelas à esquerda do quarto de Maria. Era alta demais para ser a silhueta de Fabiano ou de qualquer outra pessoa, assustadora demais. Sombra se esgueirou pelos corredores, indo até o quarto, ficando visível para mim através das sequências de janelas, exalando a mesma quintessência maligna que apresentava em meus desenhos. Maria provavelmente não notou quando o lúgubre invasor adentrou seu quarto. Quando vi a silhueta avançar sobre ela, uma onda de remorso me dominou. Apesar de todo o ódio sem sentido que parecia estar acabando naquele momento, eu simplesmente não podia ficar e presenciar, mesmo que de longe, a cena que eu mesmo arquitetei. Deixei o local em passadas longas, e a brisa noturna trouxe até os meus ouvidos o grito agudo e desesperado de uma mulher prestes a morrer. Naquela altura do campeonato, era tarde demais, até mesmo para arrependimentos.